As cirurgias por robótica são opções terapêuticas menos invasivas do que em cirurgias abertas e ainda mais sensíveis do que na laparoscópica, tá bom? É complicado, não é fácil não. Mas você sabia que esse avanço da medicina já chegou aqui no nosso estado? Vamos ver na reportagem de Andréa Brito. O uso da robótica na medicina não é mais uma evidência de futuro. Já faz parte da realidade e está disponível aos maranhenses. Um hospital particular de São Luís adquiriu o robô Da Vinci Xi, uma plataforma robótica de 4 braços que possibilita ao cirurgião uma visão com alta definição e uma maior noção de profundidade. As pinças articuladas e precisas evitam lesões e garantem melhor manipulação dos tecidos, menos sangramentos e recuperação mais rápida do paciente. O cirurgião ele vai ter uma maior amplitude de movimentos, uma visão em 3 dimensões, uma visão em alta resolução, o que proporciona uma menor agressão aos tecidos. Então, ele vai olhar melhor as estruturas. O robô ele permite um aumento de 15 vezes da imagem real. Então, com isso, a cirurgia ela é uma cirurgia mais precisa. Os médicos do hospital treinaram por mais de 1 ano e já utilizam o equipamento em cirurgias abdominais e torácicas. O Maranhão é um dos 3 estados que conta com a tecnologia. A versão do robô do Hospital Maranhense é a mais moderna, juntamente com um exemplar no estado de Pernambuco. Além de garantir mais precisão nos movimentos, o uso do robô nas cirurgias permite incisões menores, menor risco de infecção e de complicações pós-cirúrgicas. E o que é melhor, põe fim à necessidade do paciente viajar para outros estados em busca de mais recursos na área da medicina. Essa plataforma, o robô Da Vinci Xi, ele permite o cirurgião que não esteja na cidade ele operar. O que a gente depende ainda da evolução da internet, mas a tecnologia a gente já tem. Esse robô ele permite isso. Então, por exemplo, um cirurgião que esteja nos Estados Unidos ou na Europa, ele pode manipular o robô estando aqui no estado do Maranhão, o paciente aqui no estado do Maranhão. Aqui no estúdio do Bom Dia, nós vamos saber mais sobre algumas das aplicações através da cirurgia robótica com o médico cirurgião José Aparecido Valadão, ele é nosso entrevistado do quadro Bem Viver. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto, bom dia a todo telespectador. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Doutor, quais são os órgãos que podem ser tratados através dessa técnica? Olha, hoje a cirurgia robótica ela veio para dar uma continuidade na cirurgia minimamente invasiva. Você observa que há anos atrás, um grande cirurgião era grande incisão. O doente fazia questão de mostrar onde ele tinha sido operado e que ele estava vivo. Hoje é o contrário, com a tecnologia, quer dizer, nós evoluímos para a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva que deu a contribuição dela e continua dando. E agora é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma evolução da videolaparoscopia, aonde nós podemos operar todas as cirurgias que nós fazemos por vídeo. Você vai observar que hoje nós podemos operar cirurgia de esôfago, cirurgia de estômago, cirurgia de intestino, de pâncreas, cirurgia de fígado. Então, você vai observar essas cirurgias, sejam elas benignas ou malignas. Cirurgia de colo, tipo de verticulite, ou tumor de colo. Então, todas essas cirurgias, as cirurgias bariátricas, cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice. Então, você vai ver que a cirurgia robótica, ela veio para contribuir, quer dizer, todas as cirurgias que a gente faz pela vídeo, hoje nós estamos fazendo pela robótica. Doutor, é muito comum a imagem das pessoas, que não é inclusive da área de medicina, e a gente lembra aqueles filmes de ficção científica, né? Lá o robô operando, a pessoa deitada ali. Só que é preciso ficar claro que há a participação do médico e ela é fundamental, essa técnica do médico, a formação do médico, a perícia do médico no momento de uma cirurgia, isso continua valendo, né? Continua valendo, você vai ver que o robô, ele é manipulado pelo médico. O que ele traz pela gente? Nós ficamos a 3, 4 metros, 5 metros do paciente, quer dizer, nós ficamos dentro de uma caixinha, que é o console, e de lá o joystick você vai operando o paciente. Os movimentos do robô, ele é feito por nós. Você vai ver que ela é feita pelas nossas mãos. A tecnologia, a perícia do cirurgião, ela continua
ela continua sendo administrada pelo robô. Então, isso é interessante. A gente acopla os braços do robô no paciente, que são esses braços que está se mostrando, a gente fica dentro dessa caixinha e, através de dentro dessa caixinha, nós manipulamos o braço do robô. O que ele traz de essencial e de fundamental para o paciente? Segurança. Você vai ver que nós temos antes da gente entrar na cirurgia, nós programamos qual é a cirurgia que nós vamos realizar. A partir do momento que você começa essa cirurgia, os braços do robô que está comandado, você vai observar que ele está preparado para aquele tipo de cirurgia. Então, anatomicamente, ele está preparado para aqueles órgãos que estão naquela localização. Aquela dificuldade que existia antes de acessar determinadas áreas, a partir da robótica, ela não existe mais, digamos assim. Não existe mais, por quê? Porque a robótica, você tem uma visão e você tem um giro da mão do robô de 720 graus. Então, você pode girar a mão do robô em todas as circunstâncias, coisa que na videolaparoscopia você pode ver frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Agora no robô não, você tem essa dimensão de 720 graus, onde você pode ver uma visão 3D, certo? Quer dizer, você está lá dentro da cavidade do paciente, olhando lá dentro do paciente. Então isso faz com que você tenha uma visão muito mais apurada e você tenha uma visão dos órgãos muito mais nítida, e aí fica muito mais difícil você cometer algum tipo de erro na cirurgia robótica. Ela é muito segura. Além dessa precisão e dessa segurança, o paciente tem, por exemplo, um tempo de recuperação mais rápido, a questão da dor, como é que funciona isso? Isso aí é fundamental. Esse é o grande ganho da robótica. Nós temos a mão do robô na cavidade abdominal, quando a gente coloca, ele tem um centro remoto. Então, você vai ver que a mão do robô e todos os movimentos dele vai coordenar naquele centro. Então, a gente não mexe na parede abdominal do doente. Então, consequentemente, o doente diminui muito a dor, ou quase nada de dor. Então, você vai ver que o trauma é mínimo. Isso significa o quê? Que a recuperação do paciente ela é muito mais rápida. Um doente que a gente dá alta, por exemplo, um doente que a gente opera de obesidade, que a gente dá alta com 2 dias, na cirurgia robótica se dá alta no outro dia. Um doente que você opera um apendicite de manhã, você dá alta à tarde. Um doente de vesícula, você opera de manhã, você dá alta à tarde. Uma cirurgia do refluxo, você opera de manhã, você dá alta à tarde. Então, a cirurgia de câncer, que é aquela cirurgia que é uma cirurgia maior, o doente tem uma recuperação mais rápida. Muitas vezes aquele doente ia para a UTI, agora ele não vai mais. Então, quer dizer, quem ganha com tudo isso, com toda essa evolução tecnológica, é o paciente. Então, isso é muito importante para nós, médicos, e para o paciente. Tudo que a gente faz em prol de beneficiar o paciente é interessante para nós e é interessante para o paciente, porque ele recupera mais rápido e a complicação, cada dia que passa, ela vai diminuindo mais. Com isso, a gente aumenta a segurança da cirurgia no paciente. Além desse aspecto, o nosso Estado dá um passo importante também, até para a questão da educação, a formação dos médicos, por exemplo. Os alunos vão ter acesso, vão conseguir agora, inclusive, ter acesso, imagino eu, a uma situação como essa. Quer dizer, é um avanço para o Estado também, que começa a fazer parte desse cenário nacional de evolução na área da saúde, né? Olha, você vai observar que o Estado ele tem que ter essa medicina de ponta, para ela puxar todo o segmento médico. Toda a formação médica, nós participamos, hoje do Nordeste, Norte-Nordeste, hoje tem Belém, tem São Luís, tem Fortaleza, tem Recife, Aracaju. Então, são os estados, a Bahia, são os estados do Nordeste que nós temos cirurgia robótica. E, por incrível que pareça, nós do Maranhão fomos contemplados com um robô de última linha. Se você hoje o que tem de melhor no mundo, se você vai operar nos Estados Unidos uma cirurgia robótica, você vai ver que em São Luís você está operando pelo mesmo robô. Então, isso para a gente é fantástico. Então, quer dizer, a gente tem acesso a essa tecnologia, nós temos acesso, o médico maranhense está tendo acesso a essa formação. Você vai observar que hoje, na cirurgia de próstata, quando você faz ela por via robótica, o ganho é estúpido, principalmente em relação à potência,
em relação à recuperação pós-operatória, em relação ao doente voltar para o trabalho. Eu estou falando em nome dos urologistas, lógico, mas a minha área é a cirurgia geral, e na cirurgia geral também você vai ver que esse doente, 10, no máximo 15 dias, o doente volta às atividades laborativas sem nenhum problema. Falei do ganho aqui em relação aos estudantes, mas claro que os médicos, né, exigem uma formação técnica específica e há um ganho também significativo para a classe médica. Doutor Zé Aparecido Valadão, médico cirurgião, obrigado pela entrevista aqui, por essa boa notícia, né, de saber que o Maranhão agora faz parte desse cenário nacional. Muito obrigado. Adalberto, e eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez. Eu me senti muito orgulhoso de ser o pioneiro da videolaparoscopia, agora novamente em cima da cirurgia robótica, então eu me sinto extremamente feliz de poder contribuir e criar mais esse arsenal terapêutico para todos os maranhenses, a gente ter acesso, como todo brasileiro pode ter acesso a uma medicina de ponta. Então a gente está aí e à disposição da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valadão. Obrigado.